Os dragões sempre foram uma marca registrada do universo de Game of Thrones. Porém, apesar de serem muito importantes para a narrativa, essas criaturas são cercadas por muitos mistérios. E, embora nós saibamos que os dragões foram a principal arma do antigo Império Valyriano para dominar quase todo o mundo conhecido, nós sabemos muito pouco sobre de onde vieram os dragões e até mesmo sobre como os Valyrianos conseguiram domá-los. Por isso, no vídeo de hoje nós vamos discutir essas teorias e eu vou trazer para vocês uma teoria em específico um tanto louca que tenta explicar quem realmente ensinou os Valyrianos a controlarem os seus dragões. E, mais do que isso, essa teoria conecta os dragões com a Longa Noite e com todo o destino do universo das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou o TH Magaldi. E vem comigo. Bom, existem muitas histórias sobre o surgimento dos dragões dentro das crônicas, e elas estão basicamente espalhadas por todos os livros do universo de Game of Thrones. A história oficial, por assim dizer, conta que os primeiros Valyrianos, que eram apenas criadores de ovelhas e pastores, encontraram os ovos de dragão aos pés das colinas que compunham a região das 14 Chamas, que foi justamente onde se estabeleceu a cidade franca de Valíria muitos anos mais tarde. Esses pastores teriam aprendido a criar os dragões e mais tarde teriam dominado eles e os usado para conquistar quase toda Essos e assim forjar o seu grande império. Contudo, essa explicação nunca foi satisfatória. Afinal, ela não explica como os primeiros ovos de dragão foram parar nessa região e também não explica como que meros pastores, sem nenhum tipo de treinamento ou experiência mágica, conseguiram dominar essas criaturas que sempre foram tão ligadas à magia e tão difíceis de controlar. Por isso, ao redor do mundo, conforme Valíria ascendia e caía, foram surgindo novas explicações sobre de onde os dragões surgiram e como que os Valyrianos tinham conseguido dominar essas criaturas. Por exemplo, nós sabemos que em Qarth é dito que os dragões vieram de uma segunda lua, que se aproximou muito do Sol e acabou chocando, liberando os dragões no mundo. Essa lenda também explica que os dragões soltam fogo porque eles teriam bebido o fogo do Sol logo após nascerem. Obviamente, essa história é considerada muito fantasiosa pelos mestres da Cidadela e também não é levada muito a sério pelos fãs. Eu acho que o George R. R. Martin só colocou ela para compor mesmo o lore ali das crônicas e ela não é para ser levada a sério de fato. Porém, por outro lado, no livro Fogo e Sangue nós conhecemos os escritos do Septão Barth. Ele se interessou muito pelos dragões e até mesmo escreveu um livro inteiro sobre eles. Nesse livro, o Septão Barth afirmava que os dragões foram criados pelos magos de sangue lá em Valíria. Ele não dá muitas explicações sobre isso e a gente não tem muitas cópias desse livro, já que o rei Baelor I, o abençoado, mandou queimar todos os livros que falavam sobre magia e feitiçaria, porque ele considerava livros impuros. Portanto, nós não conhecemos a fundo as teorias do Septão Barth, mas ele afirmava que os dragões seriam uma mistura dos Wyverns, que viviam lá no continente de Sotorius, e que foram fundidos magicamente com os vermes de fogo que já habitavam as terras de Valíria. Essa visão ou essa teoria do Septão Barth combina as ideias mais científicas dos mestres dentro do universo das crônicas, que, mesmo quando consideram a magia como um fator verdadeiro, preferem enxergar ela como algo mais racional e científico. É uma abordagem bem empirista, na qual vale apenas aquilo que se pode ver e testar, ou o mais próximo disto que os mestres conseguem chegar lá no mundo das crônicas. Mas a verdade é que, por mais que essa teoria do Septão Barth seja atraente num primeiro momento, ela não tem muitos fundamentos. Basicamente, o que o Septão Barth fez foi observar que os dragões tinham características que lembravam os vermes de fogo e lembravam os Wyverns. Então, ele rapidamente concluiu que os dragões eram frutos de fusões dessas criaturas. E apenas isso, ele não tinha nenhuma evidência para fundamentar a sua teoria. Mas essa teoria do Septão Barth é a mesma coisa que olhar um tubarão e concluir que ele é a fusão de uma truta com um leão. Não tem fundamento real, só porque ele tem elementos de um bicho e de outro. As coisas são diferentes, cada criatura tem seu próprio processo
evolutivo, pelo menos na vida real. E de modo geral, parece que dentro do universo das crônicas as coisas também funcionam assim. O George R. R. Martin não coloca essa teoria do Septon Barf como verdadeira ou mesmo como a mais forte, embora ela seja uma das principais que apareçam dentro dos livros das crônicas. Na verdade, essa teoria do Septon Barf explica muito mais sobre como os mestres da Cidadela enxergavam o mundo e a magia do que sobre como os dragões tinham nascido em si. Até porque o Septon Barf também não deixa muito claro em que momento que os Valyrianos teriam feito isso, em que momentos eles teriam tido contato com os Sotorios, e como que eles teriam pegado essas criaturas que são tão poderosas lá em Sotorios, que são os Wyverns, e trazido elas pra Valíria e aí feito essa fusão de magia de sangue. Ele não explica essas coisas direito, então é uma teoria bem pouco fundamentada. Mas, conforme eu trouxe no começo do vídeo, a verdade é que existe uma outra teoria que vai um pouco mais fundo na magia desse mundo e tenta explicar o surgimento dos dragões, conectando eles a vários outros momentos e elementos importantes do universo de Gelo e Fogo. A princípio, essa teoria pode parecer um pouco maluca e até mesmo confusa, mas eu garanto que no final do vídeo, depois de explicar tudo bem certinho, você vai concordar comigo que ela faz um pouco de sentido sim. E, antes de continuar, eu preciso dizer que essa teoria não é minha. Eu encontrei ela num canal gringo chamado Azoyath Theorist, que é focado justamente em elaborar teorias malucas aí sobre o universo de GOT. O vídeo original deles vai estar na descrição do vídeo, caso vocês queiram conferir. Enfim, essa teoria segue algo que já foi bem estabelecido nos livros das Crônicas Gelo e Fogo, que os dragões vieram, na verdade, das Terras das Sombras, aquela região sinistra mais ao leste do mapa, próxima do continente de Ultus e também de Ashai das Sombras. Antes de tudo, é só importante explicar que existe uma diferença entre Terras das Sombras e Ashai das Sombras. Embora essas regiões sejam frequentemente confundidas ou mencionadas juntas, elas representam culturas e lugares diferentes, apesar de, na verdade, Ashai estar dentro das Terras das Sombras. Ashai é uma cidade que fica justamente nessa península de Essos das Terras das Sombras. É uma região mística e misteriosa, mas que fica acessível ao resto do mundo através do Mar de Jade. Na verdade, Ashai é uma cidade portuária, onde são exportados bens como âmbar e vidro de dragão. Então ela é acessível ao resto do mundo. Inclusive, alguns personagens importantes da história de Westeros já foram para Ashai das Sombras, como por exemplo o Corlys Velaryon. Agora, as Terras das Sombras são uma região da península como um todo. Ashai faz parte das Terras das Sombras, mas não se resume a elas. Na verdade, é provável que existam diferenças fundamentais entre quem vive em Ashai e quem vive no interior das Terras das Sombras. Um exemplo disso é que, quando a Daenerys está lá no mercado em Vaes Dothrak, ela cita que há caravanas que vieram de Ashai e outras que vieram das Terras das Sombras. E, na verdade, nesse primeiro livro, toda vez que a Daenerys cita de onde vieram os dragões, ela fala literalmente que eles vieram das Terras das Sombras para lá de Ashai. Ou seja, Ashai é depois do Mar de Jade, nessa península que é chamada de Terras das Sombras. Mas enquanto Ashai fica bem na ponta, as Terras das Sombras vão mais fundo para o continente, como vocês devem estar vendo aí nos mapas. Além disso, provavelmente o maior exemplo dessa diferença entre Ashai e as Terras das Sombras é a presença de Estigai. Estigai é uma cidade que fica no coração das Terras das Sombras. É dito que lá existem e vivem demônios e dragões, além de outras forças tão sombrias que mesmo os umbromantes de Ashai, que são considerados os feiticeiros mais poderosos do mundo, não se atrevem a ir para Estigai. Ou seja, nos livros a gente vê sendo muito citado a região de Ashai, que é essa cidade portuária das Terras das Sombras, mas que fica ali na pontinha da península. Ali, é dali, né, na verdade, que vem muito vidro de dragão, âmbar, e vem os feiticeiros e umbromantes que são muito famosos pelo mundo todo. Porém, mais para leste, mais para dentro do interior das Terras das Sombras, nós temos essa cidade que é chamada de Estigai, que é uma cidade considerada em ruínas e que é mais misteriosa e mais obscura que a própria Ashai. Inclusive, como eu disse, os feiticeiros de Ashai, que são tão poderosos, tão sombrios, tão terríveis, não se atrevem a ir para Estigai com tanto medo que eles têm das coisas que estão por lá. Mas, se o próprio povo de Ashai não vai para a região de Estigai, quem que fundou essa cidade?
cidades. Porque além delas estarem ali na região das sombras, elas são cidades relativamente parecidas, feitas do mesmo material que essa pedra negra, que impede que a luz entre ali na região. Então são cidades que têm vários elementos que mostram que elas foram feitas pelo mesmo povo. Mas a galera de Asshai não vai para Estigai. Ou seja, em algum momento, esse mesmo povo que construiu Estigai e construiu Asshai acabou se dividindo de uma forma que eles não têm mais contato uns com os outros. E bom, é justamente aqui que a teoria sobre da onde vieram os dragões e os valerianos começam a aparecer. Basicamente, na enciclopédia O Mundo de Gelo e Fogo, é dito que antigamente as Terras das Sombras, como um todo, eram habitadas por um povo sem nome e que possuíam artes ocultas. Eles eram capazes de trocar de formas e também de ver o futuro. Tudo indica que esse povo, que tinha esse conhecimento profundo da magia, foram as pessoas que fundaram tanto Estigai quanto Asshai. Porém, provavelmente, após a expansão de outros povos, conforme o tempo foi passando, fez com que Asshai acabasse sendo povoada ou até mesmo conquistada pelos homens, e o povo original das Terras das Sombras acabou ficando refugiado em Estigai e se escondeu no que é chamado ali de Coração das Sombras. Agora, essa história do povo original das Sombras não é familiar para vocês? Não existe um outro povo na história das crônicas cujo nome verdadeiro não é conhecido pelos homens, que tinha um grande contato com a magia, que eram capazes de ver o futuro e trocar de peles, e que ainda assim foi obrigado a viver isolado e escondido? Pois é, existe sim, e eu tô falando aqui dos Filhos da Floresta. E sim, essa teoria coloca os Filhos da Floresta no centro da criação dos dragões e na dominação dos dragões pelos valerianos. Isso porque, de fato, se por um lado existem indícios que dizem que os dragões vieram das Terras das Sombras, também temos vários indícios na história de que os Filhos da Floresta de Westeros têm uma forte relação com os povos das Terras das Sombras. Por exemplo, os Filhos da Floresta são uma raça profundamente ligada à magia antiga e ancestral do mundo. Eles também não têm um nome conhecido, já que o termo Filhos da Floresta foi o nome que os primeiros homens deram para eles, mas os próprios filhos não se chamavam assim. Na verdade, quando conhecemos uma Filha da Floresta lá nos capítulos do Bran, no 5º livro, é a Meera que batiza ela de Folha, já que ela diz que os nomes verdadeiros dos Filhos da Floresta são muito complexos para serem explicados aos homens. Por isso, os filhos deixaram de mencionar os seus nomes verdadeiros e esses nomes verdadeiros acabaram sendo esquecidos. Mas, de fato, nos livros, tanto os antigos moradores das sombras quanto os filhos são descritos como um povo cujo nome se perdeu, mas que eram conhecedores de artes mágicas ocultas e poderosas. Mas aí você pode estar pensando com seus botões. Ah, mas os Filhos da Floresta são de Westeros e não de Essos, por isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, não é exatamente assim. Primeiro, porque vale lembrar que Essos e Westeros eram um continente só antes dos próprios Filhos da Floresta quebrarem o braço de Dorne com magia e separarem os continentes. Mas, além disso, na Enciclopédia do Mundo de Gelo e Fogo, é dito que lá em Essos, tanto na floresta de Ivequefron, um reino que fica em Essos acima do Mar Dothraki, quanto nas florestas de Mossovi, que é na parte mais ao leste do mapa, passando o Mar Sangrento, existem nessas duas florestas relatos de uma raça gentil que habita as matas. Essas criaturas são descritas como um povo que anda na floresta e que os próprios mestres afirmam que são parentes dos filhos que vivem em Westeros. Nessas regiões que eu mencionei, Ivequefron e também em Mossovi, esse povo que anda pela floresta está quase extinto, já que eles são considerados demônios pelos ibeneses e sempre foram caçados nessas regiões. Lembrando que Iben é mais um reino aí próximo ali do Mar Tremente que fica ali acima de Essos. E bom, aqui nós temos mais um paralelo desse povo de Essos com os Filhos da Floresta, já que quando os Ândalos chegaram em Westeros para tentar conquistar, eles viram os Filhos da Floresta e consideraram eles demônios e também começaram a caçar eles. Ou seja, nos livros nós temos várias pistas para indicar que os Filhos da Floresta não só habitavam Essos, como ainda habitam, da mesma forma que eles fizeram com Westeros. Antes habitavam regiões maiores, mas acabaram sendo perseguidos e foram ficando escondidos e limitados a algumas florestas, algumas matas mais densas, justamente para poder sobreviver. E, assim como as outras raças, é bem plausível de dizer que os Filhos da Floresta não só são nativos de Essos,
como talvez eles sejam nativos das Terras das Sombras. Além desses exemplos que eu dei, também existe a conexão com o próprio vidro de dragão, já que os Filhos da Floresta sempre usaram essa substância, que também é muito comum nas Terras das Sombras e em Ashai. Por isso, conforme a gente vai vendo nessa teoria, a gente percebe que existem várias razões para acreditar que do mesmo jeito que existem Filhos da Floresta que hoje estão vivendo confinados ao norte da muralha, também existem ramificações dos Filhos da Floresta que vivem nas Terras das Sombras, e que essa pode até mesmo ser a sua habitação original. Mas beleza, e o que tudo isso tem a ver com os dragões e com os Valyrianos? Calma que a gente já vai chegar lá. Antes, eu preciso estabelecer bem com vocês essa conexão entre os Filhos da Floresta e as Terras das Sombras, para que a teoria toda faça sentido no final. Então calma e fica comigo aqui mais um pouquinho. Bom, lembra que eu disse que nem os umbromantes de Ashai se atrevem a ir para Estigai? Eles dizem que lá em Estigai vivem demônios e dragões, e que essas criaturas estão vivendo nas cavernas e nas ruínas da cidade. E isso faz também muito sentido com o que nós já sabemos dos próprios Filhos da Floresta. Então é mais uma conexão que a gente tem entre esses dois povos. Isso porque, como eu mencionei, as Terras das Sombras são um lugar escuro e montanhoso. E a Folha diz lá pro Bran, no 5º livro, que os Filhos da Floresta se adaptaram a viver nas árvores e nas cavernas, e que isso funciona bem para eles. Além disso, nós sabemos que o termo demônios é um termo comum usado para descrever os Filhos da Floresta pelos seus inimigos. Então, quando dizem que lá em Estigai vivem demônios escondidos nas cavernas e no escuro, isso faz sentido com o que a gente vê acontecendo em Westeros com os Filhos da Floresta. Os Ândalos consideraram eles demônios e eles tiveram que se esconder no escuro e nas cavernas. E é justamente desse jeito que o Bran encontra a Folha e outros Filhos da Floresta vivendo nas cavernas do Corvo de Três Olhos. Além disso, também existe essa referência a dragões vivendo em Estigai. E como nós sabemos, no 1º livro existem muitas repetições dizendo que os dragões vieram justamente do coração das Terras das Sombras. E, mais do que isso, no 1º livro, na primeira visão do Bran, é dito que o Bran olha para Ashai, ele olha para as Terras Além, para as Terras das Sombras, e lá ele vê os dragões despertando. Então, mais uma referência para indicar que, de fato, os dragões vêm ali de Estigai, das Terras das Sombras. E não para por aí. Existe também uma relação que vem através da Melisandre. Primeiro, porque a Melisandre diz que a sua magia é mais forte na muralha do que era em Ashai. E, em segundo lugar, a Melisandre vê o Corvo de Três Olhos nas suas chamas, e quando ela vê ele, ela fica muito assustada. Mas aí a gente se pergunta, o que consegue assustar a Melisandre, que é uma umbromante dotada de magia obscura? Bom, essa teoria explica que os umbromantes de Ashai temem Estigai porque eles acreditam que lá é o lar dos Filhos da Floresta, que são videntes verdes e troca-peles muito antigos e poderosos. E quando a Melisandre viu o Corvo de Três Olhos, ela viu exatamente isso. Ela viu um ser conectado aos Filhos da Floresta, que são criaturas que todo umbromante de Ashai aprendeu a temer. Por isso que ela fica com medo do Corvo de Três Olhos. Além disso, a magia da Melisandre é mais forte na muralha porque ali ela está mais perto dos próprios Filhos da Floresta, que criaram a muralha em si e também são criaturas ligadas a essa magia muito poderosa e ancestral. Por fim, também vale citar que quando o Bran encontra o Corvo de Três Olhos pela primeira vez, ele acredita que o Corvo de Três Olhos é um cadáver. Na verdade, toda a caverna do Corvo está cheia de ossos e de Filhos da Floresta que estão vivos, mas que também estão vivendo entre as raízes da Árvore Coração e que eles parecem cadáveres. E a cidade de Estigai é chamada de Cidade Cadáver, em mais uma referência que a gente tem conectando aí, tanto as Terras das Sombras quanto os Filhos da Floresta. Inclusive, nessa relação Filhos da Floresta e Sombras, olhem o que o Corvo de Três Olhos diz pro Bran no capítulo Bran 3 do 5º livro. Abre aspas. Nunca tema a escuridão, Bran. As palavras do Senhor eram acompanhadas por um suave farfalhar de madeira e folhas, a cada leve torção de sua cabeça. As árvores mais fortes estão enraizadas nos lugares escuros da terra. A escuridão será o seu manto, seu escudo, seu leite materno. A escuridão o tornará forte.
Fecha aspas. Ou seja, mais uma vez, uma relação muito forte entre o Corvo de Três Olhos ligado aos Filhos da Floresta e falando sobre a escuridão, sobre as raízes das árvores estarem em lugares escuros e isso torná-las poderosas. De certa forma, também pode ser lido como uma referência que a origem dos Filhos da Floresta são as Terras das Sombras, e é por isso que lá eles são tão poderosos. Bom, então vamos recapitular aqui basicamente o que a teoria explica até agora. Ela diz que, muito provavelmente, os Filhos da Floresta também são o povo original das Terras das Sombras, esse povo que os Umbromantes de Ashai temem tanto. Provavelmente, assim como aconteceu em Westeros, os filhos que viviam na região das sombras foram levados quase à extinção por causa da expansão de outros povos e acabaram confinados apenas em Estigai, no coração das sombras. Assim como os Filhos da Floresta que restaram em Westeros estão também confinados no norte, vivendo lá na Caverna do Corvo de Três Olhos. Como eu trouxe aqui, existem vários paralelos entre essas duas regiões, esses dois povos, e agora chega o ponto mais importante. Como tudo isso acaba nos Valyrianos, como toda essa teoria dos Filhos da Floresta, das Terras das Sombras, chega lá em Valíria. Bom, eles chegam lá passando pela longa noite. Isso porque a teoria diz que foram os Filhos da Floresta que criaram os outros. Na verdade, essa é uma teoria antiga dos fãs e que foi basicamente confirmada por Game of Thrones, onde nós vemos que os outros são criações dos Filhos da Floresta. Não dá pra levar a série, né? As últimas temporadas da série tão a fundo, mas, enfim, de certa forma ela corrobora com essa teoria. No quinto livro, a Folha explica pro Bran, mas a gente também tem um embasamento no livro. Isso porque, lá no quinto livro, a Folha explica pro Bran que os Filhos da Floresta não são uma raça de lutadores. Na verdade, eles se denominam como cantores. Isso porque a sua magia se manifesta na base do canto mesmo. Então, provavelmente, os Filhos da Floresta criaram os outros para se defender e defender as suas terras dos avanços dos primeiros homens, que estavam conquistando tudo e matando todo mundo. Porém, como a Folha diz pro Bran nesse mesmo livro, toda canção deve ser balanceada. Então, os Filhos da Floresta fizeram uma canção de gelo e trouxeram os outros para a terra. Mas os outros fugiram do controle deles. Então, eles precisavam de uma nova canção que balanceasse as coisas e trouxesse o equilíbrio novamente para o mundo. Então, os Filhos da Floresta resolveram fazer uma canção de fogo para balancear a sua canção de gelo. E lembrem que em inglês o nome original das crônicas é Song of Ice and Fire, ou seja, uma canção de gelo e fogo. Nesse caso, a canção de fogo teria sido não exatamente criar os dragões, mas sim criar os próprios Valyrianos. De fato, nós sabemos nos livros que os Valyrianos são uma raça muito conectada com a magia, e talvez isso venha justamente deles serem frutos dessa canção de fogo, assim como os outros são frutos de uma canção de gelo. E os principais indícios para a gente pensar isso vêm de lembrar que a Longa Noite foi um evento global. Todos os povos têm alguma história sobre a Longa Noite e, justamente na região do Rio Rhoyne, onde também haviam lendas de existir um povo parecido com os Filhos da Floresta, nós temos a lenda que diz que a Longa Noite foi vencida quando os magos do rio cantaram uma canção secreta. Ou seja, mais uma relação com essas canções dos Filhos da Floresta que tem tanto poder e magia. Aqui vale ressaltar que os Rhoynares também eram um povo muito proeminente não só no domínio da magia, como também no domínio do aço e da forja. Então, a teoria junta tudo e diz que, próximo ao rio Rhoyne, foi onde os Filhos da Floresta de Essos fizeram a sua canção de fogo e trouxeram os Valyrianos à vida. Eles então teriam sido ajudados pelos Rhoynares da região a criarem o aço de dragão, ou o aço valeriano. E foi essa ferramenta que representou o fogo e foi a arma secreta que os vivos usaram para derrotar os outros e para vencer a Longa Noite. Foi então que, no norte de Westeros, a Muralha de Gelo foi erguida, para evitar que os outros voltassem a atacar o continente. Ao mesmo tempo que, em Essos, na região de Valíria, os Filhos da Floresta entregaram os ovos de dragão que já existiam nas Terras das Sombras, justamente para sua nova raça que eles tinham criado, os Valyrianos. E eles ensinaram esse povo a dominar os dragões para que eles fossem usados caso um dia os outros retornassem para o mundo e trouxessem uma nova Longa Noite. Ou seja, recapitulando, os primeiros homens atacaram Westeros.
Os Filhos da Floresta tentaram lutar como podiam, mas não eram lutadores de fato, eles eram cantores. Então, eles cantaram uma canção mágica, a Canção de Gelo, e criaram a raça dos outros, justamente para lutar contra os primeiros homens. Porém, como era uma canção desbalanceada e sem equilíbrio, os outros acabaram fugindo do controle, e a Longa Noite acabou se instaurando por todo o mundo. Foi então que lá na região do Rhoyne, conforme diz as lendas, os Filhos da Floresta de Essos resolveram cantar uma canção de fogo para balancear a canção de gelo. Eles então criaram os valerianos, que junto do povo Rhoynar forjaram ali o aço valeriano, o aço de dragão, e essa teria sido a primeira arma capaz de enfrentar os outros e vencer a Longa Noite. É por isso que se fala da espada da Luminífera e se fala da lenda do último herói e da lenda do príncipe que foi prometido, que todas referindo a uma arma de fogo, que lembra muito o aço valeriano, o aço de dragão, usada para vencer os outros, porque foi uma mistura da canção de fogo dos Filhos da Floresta de Essos com a capacidade dos Rhoynares de forjarem o aço. E após os valerianos, os Rhoynares, os vivos e os Filhos da Floresta vencerem os outros, teria sido erguida a muralha de gelo em Westeros para manter os outros confinados lá no território deles, do inverno, e os Filhos da Floresta teriam pegado os ovos de dragão que eles tinham desde sempre lá nas Terras das Sombras e teriam dado para essa nova espécie que eles criaram com a Canção de Fogo, para que eles criassem os dragões, dominassem os dragões e assim pudessem proteger o mundo caso os outros e a Longa Noite voltassem mais uma vez. Inclusive, essa teoria também explica uma pergunta que é feita nos próprios livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Ela diz: se foi o povo das sombras que criou os dragões, por que eles não usaram essas criaturas para dominar o mundo como os valerianos fizeram? Bom, pelo mesmo motivo pelo qual os Filhos da Floresta não lutaram diretamente contra os primeiros homens, porque eles não eram guerreiros, eles eram cantores. Por isso que eles nunca usaram os dragões para dominar o mundo, porque esse nunca foi o objetivo deles. Eles eram cantores, eles vivem de acordo com o equilíbrio do mundo e com a natureza. Nunca pretenderam ser uma raça dominante e conquistadora. Por isso que para eles foi muito melhor ensinar outro povo a dominar os dragões para tentar manter esse equilíbrio no mundo. Inclusive, também foram os Filhos da Floresta, lá em Westeros, que ensinaram os homens a se comunicar com os corvos e usarem eles para trocarem as suas mensagens. Então aqui também tem mais um paralelo dos Filhos da Floresta ajudando, os povos a se conectar com a natureza e a usar a natureza e usar as criaturas de alguma forma. E talvez aqui você esteja se questionando com essa teoria, falando que as datas da Longa Noite e da fundação de Valyria não batem, o que invalidaria a teoria como um todo. Mas, na verdade, as datas batem sim, e foi o próprio George R. R. Martin que trouxe isso numa entrevista que ele deu para a revista Entertainment, quando ele falou muitos anos atrás sobre a prequel que ia ter de Game of Thrones, que era a série chamada Blood Moon, mas que nunca aconteceu. Nessa entrevista, o George R. R. Martin diz que, basicamente, as lendas falam que a Longa Noite aconteceu há 10 mil anos, mais ou menos, mas que alguns mestres defendem que a Longa Noite, na verdade, foi há 5 mil anos. E o próprio Martin diz que essa data é mais provável. Além disso, nessa entrevista, ele também diz que foi justamente nessa época, 5 mil anos atrás, que Valyria começou a se erguer. Ou seja, as datas conferem. Além disso, também tem referências a essa dualidade entre Valyria e os outros durante os livros que também sustentam essa teoria. Por exemplo, no terceiro livro, nós temos mais de um capítulo do Tyrion dizendo que o aço de dragão original de Valyria, que era compunha suas armas e armaduras, era tão escuro que parecia feito de um preto puro. Isso contrasta e faz um paralelo perfeito com as armas e armaduras dos outros, que são tão brancas que chegam a ser translúcidas, ou seja, um oposto perfeito. Além disso, enquanto os outros vivem confinados nas terras de sempre inverno, Valyria foi fundada nas terras do longo verão. Então, mais uma vez, é referência a esse paralelo de gelo e fogo. Enfim, eu sei que essa teoria é bem diferente do que eu costumo trazer aqui no canal, já que eu tendo a trazer uma visão que preza pelo realismo das Crônicas de Gelo e Fogo e mais pelas disputas políticas, pela corrupção e pelos valores humanos mesmos que tem na obra, e não tanto por esse lado mágico e profético. Mas eu achei bem interessante essa teoria e gostei muito dela, porque ela me lembra também muito o que a gente tem na história
da humanidade aqui no mundo real. Isso porque na história da humanidade, por mais que as nossas relações sejam pautadas por interesses econômicos, políticos, pelas paixões, né, de um modo geral, e até pelas corrupções que a gente tem na nossa sociedade, quando a gente fala sobre a origem do mundo e a gente olha para uma perspectiva mais religiosa, que está presente na vida da maior parte das pessoas, inclusive na minha própria, a gente vê que a maior parte das religiões fala sobre o surgimento da humanidade, o surgimento das sociedades, como algo mais puro e que veio com um propósito. É assim no cristianismo, né, com Adão e Eva e o Jardim do Éden, e também isso se repete em várias outras religiões. O ser humano é criado com um propósito. Porém, vem a corrupção do mundo, a corrupção humana, que acaba tirando as pessoas e a sociedade desse papel inicial, que era um papel mais puro, e acaba colocando num mundo muito mais complexo, onde começam a dominar as paixões mesquinhas, a violência, as corrupções, começam a se criar as guerras e os sistemas políticos corruptos e injustos, e assim por diante. Então, eu gostei dessa visão, porque por mais que eu já tenha trazido até mesmo aqui no canal um vídeo sobre a verdade do que o Império Valeriano representa no mundo das crônicas, essa visão de que tanto os outros quanto Valíria foram criados como raças que tinham um propósito puro de defender os Filhos da Floresta, de defender uma magia ancestral e até uma natureza mais pura do mundo, foram ambos grupos que se perderam. Os outros eventualmente começaram a trazer um inverno que durou uma vida inteira, e quando foram criados os Valerianos para combater os outros, rapidamente os Valerianos usaram os dragões, em vez de proteger contra a longa noite, eles usaram os dragões para dominar todo mundo. Inclusive, isso poderia trazer teorias de que foram os próprios Filhos da Floresta que, mais uma vez, cantaram uma canção para derrubar Valíria. Porém, na verdade, esse é uma discussão para outra hora. Eu já tenho vídeos aqui no canal que eu vou deixar aqui no card que vai aparecer, no qual eu falo sobre o que pode ter causado aí a destruição de Valíria, e vou deixar um outro vídeo meu no qual eu falo sobre o que o Império Valeriano como um todo representa politicamente e qual que é a mensagem que o George R. R. Martin quer passar quando a gente fala de Valíria dentro das Crônicas de Gelo e Fogo. Mas, de um modo geral, eu achei que essa teoria é bem interessante. A gente precisa lembrar que as Crônicas de Gelo e Fogo é uma obra de fantasia, então vai ter esse lado fantástico e profético, mas isso não significa que ele também não esteja de acordo com o realismo da humanidade que o George R. R. Martin sempre traz. Porque na humanidade a gente também tem dentro da nossa história as religiões e lendas que falam de um período no qual nós tínhamos um propósito e de como nós caímos diante desse propósito e de certa forma precisamos recuperar. Então talvez o Jon Snow ou a Daenerys seja uma forma justamente dos valerianos ou desse sangue valeriano corrigir os seus erros e mais uma vez parar de brigar pelo jogo dos tronos, pela política e pelo poder e voltar a cumprir o seu papel de defender o mundo contra a longa noite. O Jon já tá fazendo isso. Vamos ver o que a Daenerys, que tem os dragões de fatos, vai fazer aí nos próximos livros. Mas é isso, pessoal. Agradeço por terem assistido o vídeo até aqui. Não se esqueçam de deixar um like, se inscreverem no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.